É com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Som do Monte. Seja muito bem-vindo. Aqui nós nos encontramos toda semana para partilhar assuntos de espiritualidade. É muito bom ter você aqui conosco. Quero saudar você que nos acompanha em casa, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que me acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte. Deus te abençoe e nós vamos continuar. Hoje nós estamos com o nosso livro Forja, de José Maria Escrivá. Nós paramos no programa que a gente viu este livro, nós paramos no parágrafo 658. Então você que tem um livro, pegue aí na sua mão e nós vamos continuar a meditar os pensamentos de José Maria Escrivá. 658 começa assim: a providência ordinária de Deus é um contínuo milagre, mas Ele empregará meios extraordinários quando forem precisos. Olha que bonito este pensamento. A providência ordinária de Deus é um contínuo milagre. Deus é aquele que cuida da nossa vida. Você sabia disso? Deus cuida de você constantemente. Deus cuida de você diariamente. E toda a nossa vida é um contínuo milagre. Então, às vezes a gente não se dá conta, mas eu ter acordado hoje é um milagre de Deus. O seu trabalho é fruto da providência de Deus, a sua família é fruto da providência de Deus. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem é fruto da providência de Deus. Então, às vezes a gente não para meditar que tudo na nossa vida é um milagre. Tudo na nossa vida é um milagre. A gente sabe que a criação tem suas próprias leis e as coisas têm o seu próprio curso, mas não podemos esquecer que isto é sinal da providência de Deus na nossa vida. Então entenda aqui providência como um Deus que cuida da gente constantemente. Eu até queria já abrir com você a palavra de Deus. Eu gosto muito dessa palavra, 2 Pedro. Abra aí a sua palavra, 2 Pedro, capítulo, ou melhor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Ou melhor, eu li versículo 8. Versículo 7. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Olha que bonita essa palavra. Ele tem cuidado de vós. Deus é aquele que cuida de você, meu irmão e minha irmã. Então essa frase de José Maria Escrivá, ela é muito importante. A providência ordinária de Deus é um contínuo milagre. O Deus que cuida de mim, o Deus que cuida de você o tempo todo é um contínuo milagre. Ele empregará meios extraordinários quando forem precisos. Então, obviamente, Deus não precisa fazer sempre um milagre extraordinário na nossa vida. O cuidado ordinário de Deus para conosco já é um milagre. Mas José Maria Escrivá está dizendo, mas quando Deus precisar fazer algo extraordinário, Ele vai fazer. Igual aquele povo no deserto que caminhava e precisava de milagres extraordinários de Deus. Quando aquele povo não tinha comida, Deus mandava comida do céu. Quando aquele povo precisou atravessar o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. Então, na nossa vida, é assim que acontece. Deus cuida de nós no nosso dia a dia. E nem sempre, e na maioria das vezes, não precisamos de milagres extraordinários. Mas quando é preciso, quando é necessário, Deus, Ele pode fazer o extraordinário. 659.
O otimismo cristão não é um otimismo meloso, nem tampouco uma confiança humana em que tudo dará certo. Olha que bonito. A gente ouve muito essa palavra, né? Você precisa ser uma pessoa com autoestima. Só que o que é otimismo cristão? Não é igual o mundo pensa. Otimismo cristão, então, não é um otimismo meloso, sentimentalista. E nem tampouco é uma confiança humana. Então não é aquela confiança que eu deposito em mim mesmo, porque aqui que está um grande problema. Cuidado, cuidado, aqui está um grande problema. Quando a pessoa muitas vezes fala, eu preciso ser otimista, então você corre o risco de confiar nas suas próprias forças, nas suas próprias capacidades. Cuidado. Então, uma pessoa que não é otimista para o mundo, muitas vezes é uma pessoa que não acredita em si mesma, que não confia em si mesma. Esse não é o otimismo cristão. O otimismo cristão, de fato, eu não acredito em mim mesmo, eu não confio em mim mesmo, porque a palavra de Deus diz que só Deus é bom. Porque a palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 5 diz, sem mim nada podeis fazer. Ora, se sem Jesus eu não posso fazer nada, como é que eu vou confiar em mim mesmo? Então, otimismo cristão não é um otimismo meloso, nem tampouco uma confiança humana em que tudo dará certo. Não é pensamento positivo. Então, o cristão não trabalha com pensamento positivo. O cristão, ele trabalha com fé. É um otimismo que mergulha as suas raízes na consciência da liberdade e na certeza do poder da graça. Era aqui que eu também queria chegar. Eu não tinha lido ainda, mas eu já estava imaginando isto. Ou seja, o otimismo cristão não é aquele que se baseia em si mesmo, mas aquele que se baseia na graça de Deus. Gente, isso é maravilhoso. E eu preciso entender isto. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Porque Paulo vai fazer essa experiência. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 9. Mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. E aí depois Paulo diz, portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. O irmão e irmã, aqui está o nosso otimismo. Aqui está a nossa confiança. A confiança não está em nós. A confiança está na graça de Deus. Porque quando olhamos para nós mesmos, nós percebemos o que em nós? Fraqueza. Quando olhamos para nós mesmos, nós percebemos o que? Pecado, nós percebemos misérias. Mas a palavra está dizendo, mas ele me disse, Paulo, Frei Gilson, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Ou seja, o teu otimismo, a tua confiança deve estar em mim. Na minha força, na minha graça, não em você mesmo. Então, essa palavra é de suma importância para nós. Um otimismo que nos leva a ser exigentes conosco próprios, a esforçar-nos por corresponder em cada instante às chamadas de Deus. Ou seja, eu não me baseio em mim mesmo. Eu não me baseio em mim mesmo. Eu me baseio na graça de Deus. Eu me baseio no Deus que me conduz. Eu me baseio no Deus que cuida de mim. Eu me baseio no Deus que manifesta a sua força. E quanto a mim eu não faço nada? Não.
Por isso, José Maria Escrivá está dizendo, isso tudo me leva a ser exigente comigo mesmo. Mas em que sentido? Não que eu vou resolver o meu problema, não que de mim sairá a força para resolver esta situação, mas eu sou exigente comigo para eu corresponder à graça. Porque veja, o meu otimismo está alicerçado na graça de Deus. Mas para que a graça de Deus haja na minha vida, eu preciso corresponder. Para que a graça de Deus haja na sua vida, você precisa corresponder. Nós precisamos corresponder. Então diga aí no fundo do teu coração, eu quero corresponder à graça de Deus na minha vida. Eu quero corresponder à graça de Deus na minha vida. Irmão e irmã, o programa de hoje está bom demais. Eu quero convidar você a vamos dar um breve intervalo e voltamos no próximo bloco, tá? Olha, Deus tem muito para falar com você, Ele já começou, temos muita coisa ainda a tratar, então um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, programa Som do Monte, é uma alegria imensa estar aqui com você. E olha, estamos agora no parágrafo 660 do livro Forja, de José Maria Escrivá. O dia do triunfo do Senhor, da sua ressurreição, é definitivo. Onde estão os soldados que a autoridade tinha mandado? Onde estão os selos que tinham colocado sobre a pedra no sepulcro? Onde estão os que tinham condenado o Mestre? Onde estão os que tinham crucificado Jesus? Perante a sua vitória, produz-se a grande fuga dos pobres miseráveis. Enche-te de esperança, Jesus Cristo vence sempre. Olha que bonito esse pensamento. Jesus vence sempre. Deus não perde batalhas. Deus vence sempre. É por isso que Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Quando você está com Jesus, você vence sempre. Jesus nunca perdeu uma batalha. Deus não perde batalhas. Deus sempre vence. Deus nunca perde. Então José Maria Escrivá, ele está fazendo várias perguntas. Onde estão os soldados que a autoridade tinha mandado? Onde estão os selos que tinham colocado sobre a pedra do sepulcro? Ou seja, tinham fechado bem aquele sepulcro para que ele não pudesse sair. Jesus sozinho não poderia sair dali. Onde estão os que tinham condenado o Mestre? Onde estão os que tinham crucificado Jesus? Perante a sua vitória produz a grande fuga dos pobres miseráveis. Então, eu e você nos enchamos de esperança. Jesus Cristo sempre vence. Eu não sei pelo que você está passando, mas Jesus vence na sua vida. Jesus sempre vence. 661. Se procuras Maria, encontrarás necessariamente Jesus e aprenderás sempre com maior profundidade o que há no coração de Deus. Olha que bonito. Essa é a verdadeira devoção mariana na igreja. Quando buscar Maria, na verdade buscamos Jesus. Se procuras Maria, encontrarás necessariamente Jesus. Maria não é nossa meta. Maria é somente a nossa mãe que nos leva para Jesus. Ela que conhece tão bem o seu filho. Ela que conviveu tanto com o seu filho. Ela que agora está no céu com o seu filho. Quando vamos a Maria, nós vamos a Jesus. 662. Quando te dispuseres a empreender uma tarefa de apostolado, aplica-te a ti mesmo o que dizia um homem que procurava Deus.
Hoje começo a pregar um retiro para sacerdotes. Oxalá tiremos muito fruto, em primeiro lugar eu. Que bonito. Aquele que prega igual eu estou fazendo agora com você, eu sou o primeiro que preciso tirar fruto do que eu estou falando. Eu não posso ser aquele pregador que só penso em falar com vocês. Eu tenho que falar comigo mesmo. Aliás, desde que eu entrei na internet, desde que eu entrei nessa realidade de fazer programas, eu sempre me preocupei com isso. Eu sempre quis levar a vocês o que tivesse significado para mim. Ou seja, eu nunca quis ter um apostolado aonde eu estivesse só preocupado com a audiência. O que a audiência gosta? O que o povo gosta? Eu sempre tomei cuidado com isso. Eu sempre quis fazer algo que primeiro valesse a pena para mim. Por exemplo, estar com este livro hoje nas minhas mãos faz muito sentido para mim. E tudo que eu já fiz. Já meditamos a imitação de Cristo, já meditamos tantos livros. Cada livro escolhido, ele precisa fazer sentido para mim primeiro, em primeiro lugar. Ou seja, primeiro eu prego para mim mesmo, primeiro eu falo para mim mesmo. E mais tarde já se passaram vários dias do retiro, os participantes são 120 e espero que o Senhor faça um bom trabalho nas nossas almas. Ou seja, quando eu prego, não sou eu que trabalho na sua alma. Não sou eu quem mudo vidas. Não sou eu quem converto pessoas. O que o Frei Gilson pode ser é apenas um instrumento. Sim, posso ser um instrumento. Sou um instrumento do Espírito Santo, sou um instrumento de Deus, mas quem faz a obra é Deus. Quem trabalha na sua alma é Deus. Quem faz tudo acontecer é Deus. Um planta, o outro rega, mas é Deus quem faz crescer. 663. Filho, vale a pena que sejas humilde. Vale a pena. Vale a pena que sejas obediente, leal, que te impregnes do Espírito de Deus, para levá-lo desse lugar que ocupas, do teu lugar de trabalho, de todas as gentes que povoam o mundo. Vale a pena. 664. Na guerra de pouco serviria a coragem dos soldados que enfrentam o inimigo, se não houvesse outros que sem tomarem aparentemente parte na batalha, proporcionam munições e alimentos e remédios aos combatentes. Sem a oração e sem o sacrifício de tantas almas, não haverá verdadeiro apostolado de ação. Olha que bonito. Numa guerra, não venceu a guerra só quem lutou na parte de frente. Então, os soldados foram batalhar, os soldados foram guerrear e eles venceram a batalha. Mas não só eles venceram. Ou seja, não foram só por causa deles que a guerra foi vencida. E quem os alimentou? E quem deu comida para eles? E quem mandou água para eles? E quem construiu seus carros? E quem construiu suas armas? Portanto, aquele que está na linha de frente, ele precisa entender que tem muita gente atrás dele. Então, por exemplo, eu que estou aqui na linha de frente, numa televisão, num canal do YouTube, mas eu tenho certeza que tem muita gente por trás de mim rezando. Quantos lugares que eu vou, senhorinhas que dizem estou rezando por você, rezo por você todos os dias. Quando vejo religiosos, religiosas, conventos de clausura, rezamos por você. Então eu não posso achar que tudo que acontece de bom
conversões, transformações de vida é só por causa de mim, mas eu tenho que entender que muita gente está por trás para que eu pudesse estar aqui. Muita gente me ajudou a montar este espaço que agora eu estou pregando para vocês. Muita gente me ajudou com a luz, muita gente me ajudou com a câmera, muita gente me ajudou com tanta coisa. Então, eles também são importantes. Não é importante só aquele que prega, não é só importante aquele que está na linha de frente, é importante aquele também que está na linha de trás. É importante a pessoa que me fez comida hoje para eu estar bem alimentado para falar com vocês. Às vezes a gente não podemos esquecer quem está por trás de nós. 665. Poder de fazer milagres. Quantas almas mortas e até apodrecidas não ressuscitarás, se permitires a Cristo que atue em ti? Olha que bonito. Se você permitir que Deus atue em você, se você permitir que Cristo atue em ti, você vai ressuscitar os mortos. Não foi isso que Jesus disse? Aquele que crer em mim ressuscitará os mortos. Tem muita gente morta, morta no pecado, longe da graça de Deus. E através de mim, através de você, essa pessoa pode ressuscitar para Deus. Essa pessoa pode ressuscitar a sua fé. Naqueles tempos, narram os evangelhos, o Senhor passava e eles, os enfermos, chamavam por ele e o procuravam. Também agora Cristo passa com a tua vida cristã. E se o secundares, quantos não haverão de conhecê-lo e de chamar por ele e de pedir-lhe ajuda e de ter os olhos abertos para as luzes maravilhosas da graça? Ou seja, agora Cristo está no mundo através de mim. Agora Cristo está no mundo através de você. Me faz recordar uma passagem da Escritura que está em João, capítulo 6. Abra aí sua Bíblia. João, capítulo 6. Versículo 57. João capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. É o que José Maria Escrivá acabou de falar. Hoje eu preciso ser Cristo nesta terra. E Jesus está falando aqui, aquele que comer minha carne, para nós católicos, aquele que comungar da Eucaristia, é uma forma de Cristo continuar vivendo nos dias de hoje. Cristo vivendo em nós. Já que estamos com a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Ou seja, Cristo quer viver em você. Cristo quer viver em você. Isso significa ser cristão, ser um outro Cristo. 666. Obstinaste em caminhar ao teu jeito. O teu trabalho acaba por ser estéril. Quando você quer caminhar do seu jeito, o teu trabalho é estéril. Obedece, sê dócil, porque assim como é necessário pôr cada roda de uma máquina no seu lugar, caso contrário, para ou deformam-se as peças e sem dúvida não produz, ou o seu rendimento é muito pequeno, assim também um homem ou uma mulher tirados do seu campo de ação serão antes um estorvo do que um instrumento de apostolado. 667. O apóstolo não tem outro fim
que não seja deixar agir o Senhor, tornar-se disponível. Olha que bonito. Eu, como apóstolo de Cristo, tenho que deixar o Senhor agir. Gente, esse é nosso único trabalho, não atrapalhar Deus. Deixar o Senhor agir através de mim, deixar o Senhor agir através de nós. Deus quer agir através de você, na sua casa. A Bíblia diz que a mulher vai converter um marido pelo seu bom exemplo, diz a palavra de Deus. A mulher converte o marido pelo bom exemplo e vice-versa. A gente vê que Mônica converte Agostinho, seu filho, através de jejum, através de oração. Ou seja, através de você, Deus pode operar maravilhas. Através de você, Deus pode operar maravilhas. Por isso, o apóstolo, ou seja, você, não tem outro fim que não seja deixar agir o Senhor, tornar-se disponível. Seja disponível para Deus. Seja disponível para Deus. Deixe Deus agir através de você. Diga comigo, Senhor, eu permito que o Senhor haja na minha vida, em mim e através de mim. A tua graça pode me usar. A tua graça, através de mim, pode transformar pessoas. Estamos chegando ao fim desse programa. Foi uma alegria imensa estar aqui com você. E até semana que vem, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.